Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária ao vivo, né? Do Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje teremos nosso querido irmão Jamisney com um tema lindíssimo: a união pelos laços do Espírito. Tema lindo, né? Esse mês de maio promete muitos irmãos maravilhosos, temas lindíssimos para nos alegrar o espírito, né? Então, vamos chamar nosso querido irmão que já nos aguarda. Oi, Iva, né? Iva Quintera. Boa noite, meu bem. Vamos chamar nosso querido irmão, um minuto. Tá chamando ele, vamos ver se ele já... Vamos ver se ele já não tá no estado. Ele acabou de falar comigo, ele já deve estar perto aí já. Deixa eu ver novamente, minuto. Deixa eu ver aqui um minuto. Jamisney. Já tá aqui. Vamos ver aqui. Tá dizendo que ele não pode participar. Vamos aqui ver. Oi, Vera. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda a mais uma doutrinária ao vivo do Centro Espírita Luz e Caridade. Vamos aguardar aqui nosso querido irmão Jamisney. Ele estava falando comigo nesse instante, já está a postos. Vamos ver. Ele disse que já estava aqui. Boa noite. É sempre uma alegria, né? Oi, seu Léo. Boa noite, seu Léo. Como vai, meu amor? Estamos tentando aqui chamar Jamisney para ver se ele consegue aqui acessar. Deixa eu ver aqui novamente. Oi, Jamisney. Estou lhe aguardando. Pronto, agora. Isso. Vamos ver agora se dá para entrar. Vamos ver se pega. Será que é a internet? Aí, agora.
Agora. Eu não estou no sítio, não, eu estou em Salvador, Ana. Hoje não vai dar problema, não. Boa noite. Boa noite, Ana. Olha, seu Léo hoje chegou primeiro que você. Ah, é? Ah, que maravilha, seu Já tá Léo. aí. Um abraço para o senhor, saudade do senhor, seu Léo. Ó, a Isa também já está aí, ó. A Isa já chegou. A Isa, É, nossa prazer em querida vê-la, Isa. Isa. Pronto, meu irmão. Vamos dar início à nossa doutrinária, vamos fazer a prece, que eu quero ouvir o que você tem para nos dizer sobre a união pelos laços do Espírito. Muito lindo esse tema. Vamos dar início. Botar uma musiquinha aqui para alegrar o ambiente. Vamos pedir ao Pai Celestial que nos acolha, que nos ilumine, que nos fortaleça nesses instantes de prece, nesses momentos que as palavras serão proferidas pelo nosso querido irmão Janisney, que a força das palavras nos caia como um bálsamo suavizante, como chuva de bênçãos para o nosso crescimento moral e espiritual, para que possamos fazer uma reflexão diante de tantas doutrinárias, de tantas palavras que são ditas, Senhor, de tantas oportunidades que estamos tendo, que seus mentores, guias, possam auxiliá-lo e inspirá-lo no dia de hoje, Senhor. Com a tua permissão, damos por iniciado mais uma doutrinária do Centro Espírita, Luz e Caridade. Que assim seja. Com a palavra, nosso querido irmão James Ney. Muito boa noite, meus irmãos do Luz e Caridade. Fico feliz quando estou com vocês. Eu vou iniciar as nossas considerações solicitando a cada um de vocês que direcionemos os nossos pensamentos, as nossas vibrações ao nosso companheiro e amigo Luciano Crispim, que se tornou recentemente presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele assumiu a direção há menos de um mês, mas ele foi acometido da Covid-19 e ele está hospitalizado, precisando muito das nossas orações. Eu rogo aos benfeitores espirituais que esteja sempre com o nosso amigo Luciano e todos que estão sendo vítimas desta pandemia que tem assolado a humanidade, especialmente quando esta conceituada instituição nos convida para falar de um tema sobre os laços de união que fortalece-nos o espírito imortal, os laços de família, verdadeiramente que existe entre todos nós. Jesus, na sua excelência de amor, nos apresentou na sua doutrina de puro sentimento, no que se diz respeito às questões da família universal, da família consanguínea, da família espiritual, os laços que nos prende em humanidade, esta paternidade divina que nos acolheu
e nos reuniu a todos debaixo da mesma égide deste planeta Terra, a Mãe Gaia, e que ao longo das nossas sucessivas reencarnações fomos construindo laços de afetividades. E nesse capítulo, Allan Kardec vai dar uma interpretação do capítulo 6 sobre os laços de família. E ele diz assim: não são destruídos pela reencarnação os laços de família, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos, como todos nós, formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. No mundo espiritual, nós estamos nos reunindo pela similitude, pela afinidade. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A reencarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Certamente, nós estamos aqui, Ana, na Terra, em uma viagem passageira, e que neste grande vagão do trem da vida, muitos de nós aportamos dentro destes vagão puxado pelo trem, e ao longo das nossas existências transatas, vamos criando laços de afetos, tendo reencontros de velhas almas, amigos do passado, de vidas pretéritas, e que eu sempre digo que a gente está tendo um novo reencontro, reencontrando as velhas almas, os velhos companheiros, nessa jornada luminosa ou luminosa pelos caminhos da vida, porque muitas das vezes temos a família consanguínea e que ela se rompe pelos laços do mundo físico. Mas quando nós construímos verdadeiras uniões espirituais, meu amigo Léo, que está nos ouvindo, ela é eterna, ela não se rompe. Essa simpatia que a minha pessoa tem por todos vocês, do Luz e Caridade, e especialmente pelo nosso querido Léo, são sentimentos profundos e que eu tenho certeza que do nosso retorno à pátria espiritual, continuaremos juntos, se é que eu, Ana, farei parte da mesma egrégora que seu Léo vai fazer parte. Enquanto nós estamos na Terra, todos nós estamos juntos. Mas quando nós partimos, para que egrégora espiritual eu irei? Qual será a elevação de seu Léo, de Chico Xavier e de tantos outros? Portanto, é bom a gente ir fortalecendo esses laços de união, de afinidade, enquanto estamos na Terra, recordando a época em que eu tive o prazer, no ano de 1997, eu tive o prazer de conhecer Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E naquela ocasião, eu levei aproximadamente quase uma manhã conversando com ele, na residência dele, na cozinha onde ele estava sentado, onde uma senhora
o cuidava, ele já estava com a idade bastante avançada, quando a senhora me disse assim, Ana, meu filho, coloque o seu rosto colado no rosto de Chico Xavier, porque ele vai falar baixo, você não vai ouvir o que ele tem para lhe dizer. Eu me aproximei de Chico, puxei uma cadeira, seu Léo, fiquei de rosto colado com o rosto de Chico Xavier, a maior antena mediúnica do século XX. E ele me fez algumas perguntas, eu conversei com ele, eu saí renovado nessa experiência que eu tive com Chico, era o ano de 1997. Então a pergunta é, seu Léo, a todos vocês, quando eu desencarnar, será que eu farei parte da mesma colônia espiritual que o Chico Xavier está? Aqui na Terra, os anjos, podemos estar com os anjos, mas também podemos estar juntos com os demônios. Esses laços de família na Terra, ela tem essa proposta, minha amiga Ana, eu adoro esse sorriso de Ana, ela tem essa proposta de nos fortalecermos. Chico Xavier iria me dizer, meu filho, como é que vai o Humberto de Campos? Como é que Chico sabia que eu era do Centro Espírita Humberto de Campos aqui em Salvador? Ali a gente estava criando afinidades, como Chico Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que são almas afins, que estão em sintonia conosco, porque cada um de nós somos merecedores destas famílias espirituais que nós estamos construindo. E aí Kardec vai dando uma interpretação. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Essas almas afins, espíritos que se unem, eles podem reencarnar na mesma família, como também em outras famílias. Não é? Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Divaldo deixou bem claro em uma das suas colocações que quando ele desencarnar, ele retorna ao mundo espiritual. E Joana de Ângeles vai reencarnar e a posição vai se inverter. Joana é a mentora do Divaldo. E quando Joana reencarnar, é Divaldo que vai ser o mentor espiritual de Joana. Ele deixou claro. Portanto, a gente percebe que na linha do tempo das sucessivas reencarnações, lá no tempo da Judéia, nos últimos momentos da vida da esposa do intendente de Cusa, Joana de Cusa, tinha 2 filhos. Dentre esses 2 filhos, quando ela foi amarrada no pelourinho de um tronco para ser queimada viva, porque Joana de Cusa estava dando o seu testemunho de fé, os cristãos morriam em magotes, eram multidões enormes, inúmeras cristãos foram condenados à fogueira, foram condenados a ser jogados aos leões como espetáculo circense nos coliseus romanos daquela época. E Joana de Cusa foi uma dessas vítimas, e ao seu lado estava o seu filho, e que dizia, mãe, abjura, abjura, enquanto é tempo. E Joana de Cusa iria dizer, meu filho, ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo,
tenhamos fé. E naquele momento que as labaredas levaram o corpo físico de Joana de Cusa e do seu filho, séculos depois, milênios depois, quando Divaldo, junto com Nilson Pereira, iria visitar, na década de 70, a cidade de Assis, a cidade que Francisco de Assis viveu, com Clara de Assis, foi lá que Joana de Ângeles, na década de 70, iria revelar para Divaldo e para Nilson Pereira que eles dois, Nilson Pereira e Divaldo, eram filhos biológicos de Joana de Cusa. E aquele que morreu na fogueira era Nilson Pereira. Por isso que Nilson, conta Divaldo, Nilson teve uma resistência muito grande para se tornar espírita. E o segundo filho, que os anais da história não conta, Humberto de Campos não conta no livro Boa Nova, o outro filho era Divaldo, que não aparece. Portanto, meus amigos do Luz e Caridade, vejamos esses laços de afeto, de união, que atravessa milênios. São milênios. E na medida que nós vamos construindo pontes de afetos, de união com essas almas, nós vamos construindo uma família universal. É essa família universal que Kardec vai analisando quando ele afirma: cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. O que ele está querendo dizer aqui que cada vez menos nós ficamos presos à matéria, no seu afeto, o seu afeto se torna muito mais vivo. Eu costumo dizer que, na medida que nós evoluímos moralmente e espiritualmente, nós vamos intelectualizando a matéria, vamos desmaterializando a matéria, e os espíritos vão ficando mais translúcido, mais luz. Os sentimentos vão sublimando, o ego vai desaparecendo e a matéria vai perdendo essa densidade. E os sentimentos de amor, de gratidão, de união vão se fortalecer de forma gradativa. E aí ele continua dizendo: entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma. Olha aqui a colocação. A única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Ou seja, essa afeição que nós nutrimos uns para com os outros. Como, por exemplo, é notório e público que no Luz e Caridade tem um jovem senhor aí do Luz e Caridade, que esse jovem senhor ele tem o hábito na sua sala de anotar a data de nascimento das pessoas e o telefone. E quando chega na época do aniversário da pessoa, qual surpresa para essas pessoas, esse jovem senhor do Luz e Caridade liga para a pessoa. A pessoa fica grato em receber a ligação de um companheiro afetivo, que é o nosso querido Léo, e Léo faz isso. Então eu fico imaginando, claro que não vai acontecer agora, seu Léo, por favor, aos digníssimos irmãos, mas eu imagino quando todos nós partirmos. Um dia seu Léo vai desencarnar, um dia eu vou desencarnar, eu posso ir primeiro do que seu Léo. E aí, de repente, seu Léo está no mundo espiritual e seu Léo
diz assim, a 31 de julho, eu já estou até avisando para o seu Léo ligar para mim, viu, Ana? 31 de julho é o meu aniversário. Aí seu Léo liga do mundo espiritual. E aí a gente recebe a mensagem, mas só que a ligação é psíquica. Isso são laços. São laços. São construções. É uma rede. É uma teia da vida, como vai dizer Fritjof Capra. A teia da vida. A conexão da vida, meus irmãos. Esses laços de afinidades. Essa falta que nós estamos sentindo um do outro, de nos abraçarmos no auditório do Luz e Caridade. E olha que eu rodo essa Bahia inteira, viajo muito realizando palestras pelos 4 cantos do Brasil. E o Luz e Caridade é uma instituição que, quando eu estou no cenáculo, eu me sinto bem, me sinto à vontade. Por quê? Porque ali você vai construindo laços de união com almas afins, almas simpáticas. E isso significa o quê? Que o projeto divino na Terra, para todos nós, é nos tornarmos uma única célula, a célula máter da humanidade, que é a família única e universal, sem desigualdades sociais. Sejamos todos iguais. Essa é a proposta e continua sendo a proposta da revolução do amor do Cristo na Terra, de nos tornarmos uma única família unida pelos laços espirituais e não pelos laços materiais, porque esses laços materiais, ele se desagrega, mas os laços espirituais, ele é único, ele é indestrutível. Então, continuando a leitura, ele diz assim: só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe, quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Ou seja, há pessoas que têm uma ligação eminentemente material, de interesses, e que não há nenhuma afinidade espiritual. Isso se acaba na Terra. Mas no mundo espiritual, as nossas relações sociais é diferente. A nossa percepção será diferente ao retornar à vida espiritual. Nós estamos sobre um mata-borrão, como se diz na linguagem do homem da roça, o homem simples da roça. O corpo físico é um mata-borrão e limita as nossas percepções extrasensoriais, o corpo físico. Mas quando a gente deixa essa crisálida e retorna ao mundo dos espíritos, a gente terá outra compreensão completamente diferente. As leis da matéria, as leis emocionais, as leis de afinidades são outras, completamente diferentes. E aí ele vai dizendo assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O que os espíritos estão querendo dizer, e na interpretação de Kardec, que é necessário a gente conviver com os diferentes. Aqueles que mais progrediu têm o dever e a obrigação de ajudar aqueles que ainda se encontram na retaguarda, o ignorante, o simplório,
ele tem que conviver com aqueles que já avançaram um pouco na senda da sua evolução espiritual, para que a gente ajude. Qual é o trabalho da doutrina espírita, dos trabalhos sociais que é desenvolvido no Luz e Caridade? Essa ação social não é melhorar aquelas pessoas daquelas situações em que se encontram através do contato da doutrina espírita. A doutrina espírita vai dizer, mano, é o cristianismo redivivo que vai revivecer as bases da nossa alma imortal, nos mostrando que o caminho da humanidade só tem um único caminho, que é o caminho do amor. Esse caminho do amor vai fortalecendo-nos os nossos laços de família, de união. Quando eu trabalhei no banco, há décadas atrás, entre a metade da década de 80 e 90, eu era bancário. Naquela época, eu já era espírita. E tive o prazer de conhecer José Almeida. Trabalhávamos no mesmo banco. Almeida se tornou espírita por meu intermédio. Pelo fato dele trabalhar no mesmo setor, eu falava muito sobre espiritismo. E ele disse, James, eu quero conhecer o espiritismo. Se Almeida tivesse vivo, hoje Almeida teria praticamente a minha idade, 59 anos. E naquela época que eu conversava muito sobre espiritismo no banco, dentro do banco, Almeida se encantou com essa doutrina reveladora. Eu iria me tornar uma alma afim de Almeida e vice-versa. Éramos como se fôssemos irmãos. Havia uma afinidade, uma relação espiritual inexplicável entre a minha pessoa e José Almeida dos Santos. E Almeida me convida para que eu fosse o padrinho de casamento dele, e eu fui ser padrinho de casamento. Almeida morava em um bairro distante do centro de Salvador. Ele casou-se e veio morar no mesmo bairro onde eu morava para frequentar o Centro Espírita Humberto de Campos. Ele morava em 7 de Abril, alugou uma casa no bairro onde eu moro, se tornou secretário do Humberto de Campos, participava dos congressos espíritas, assistia às nossas palestras, porque Almeida dizia que a doutrina espírita ele é um ligante, ele é uma substância que cola, que nos une em um ideal superior às questões primárias do mundo de César. Até que um dia, um ano depois de casado, Almeida é visitado pela irmã Dor. A irmã Dor chega, ele é acometido de um câncer nos ossos generalizado. Almeida, nos últimos instantes da sua existência, no hospital português, eu me encontrava com ele sozinho no quarto e ele me disse, James, o que foi que eu fiz para merecer essa doença que está roubando a minha vida física? E eu iria dizer, Almeida, não se preocupe que você vai melhorar, meu amigo. Você vai se recuperar. É claro que eu afirmava no aspecto espiritual, não no aspecto material. Uma semana depois, Almeida, Ana, desencarna. A sua esposa grávida de 8 meses e Almeida retorna ao mundo espiritual. No seu velório, eu fiz a leitura do Evangelho porque ele pediu. Era dezembro de 1991. José Almeida, aquele que na Terra foi um colega de banco
e que criamos laços de afeto, laços de amorosidade. Eram almas afins. Era um dos poucos amigos que eu tive na Terra que foi amor à primeira vista. Era como se eu já conhecesse José Almeida. Mas ele parte em dezembro do ano de 1991. Quando foi em 92, 5 meses depois, numa sessão mediúnica no Humberto de Campos, um espírito se comunica através da psicofonia de uma senhora que não conheceu Almeida, e o espírito logo foi dizendo: eu não deveria ter desencarnado muito cedo. Era para eu ter vivido mais um tempo. E aí eu comecei a conversar com a entidade, não sabia de quem se tratava. Aquele espírito que se comunicava através de Dona Augusta, que era um médium. Dona Augusta, essa senhora médium, era a prima de Doutor Ildefonso do Espírito Santo. E aí eu fui conversando com aquele espírito, mas não sabia de quem se tratava. Foi quando ele me disse: Ana, ora, James, não está conhecendo o seu velho amigo José Almeida? Sou eu. Eu comecei a ficar emocionado, porque era Almeida que vinha do mundo dos mortos se comunicar com o mundo dos vivos ainda na Terra. Eu fui recebido pelo meu avô, James. Os meus entes queridos, os meus avós que já desencarnaram, eles é que me recepcionaram. E eu vim agradecer por tudo que você fez ao longo dos últimos anos que eu vivi ao seu lado. Eu recebi a autorização que eu vou me recuperar. E depois da minha recuperação, eu continuarei caminhando ao seu lado. 10 anos se passaram da desencarnação de Almeida. Eu estava numa cidade no interior da Bahia, 10 anos depois, quando o médium, utilizando-se da pictografia, da pintura mediúnica, pintou um retrato de um espírito, e que esse médium vidente dizia: é um jovem rapaz que está lhe acompanhando, e ele disse que já lhe acompanha há 10 anos. Aonde você viaja ou realiza as palestras, ele sempre está ao seu lado. Ele está mandando lhe dizer que o trabalho que ele tinha com você está se findando, e ele está lhe dando de presente esse retrato para você não esquecer de quem se trata. E quando a moça me mostrou o retrato, era de José Almeida dos Santos, 10 anos depois de desencarnado, na cidade de Irecê. Portanto, minha amiga Ana, meus queridos do Luz e Caridade, essas são as almas afins. A união desses laços, essa família universal que Jesus iria afirmar. Quem são meus pais e quem são meus irmãos? Meus pais e meus irmãos são todos aqueles que nos seguem, que caminham os passos de meu Pai. Quantas almas afins possuímos ao longo da minha vida? Eu me lembro, logo quando eu iniciei na oratória espírita, eu fui corrigido por uma professora de português nas nossas concordâncias verbais. Isso tem muitos anos. E aí eu respondi para ela, ela disse: você não vai ficar aborrecido? Eu disse: claro que não. A gente está aprendendo. Eu estou aprendendo com a senhora, que é professora de português. Imagine se a senhora um dia vier a desencarnar primeiro do que eu, e a senhora, no mundo espiritual, com o seu português, vai me ajudar. Aí ela me respondeu: mas eu não quero não. Mas a vida é assim, quando a gente cria afinidades,
Isso acontece. Portanto, meus queridos irmãos, vamos estreitarmos os nossos laços. Esses laços que jamais se destruirá. Portanto, essas são as nossas reflexões e considerações sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação, pela a união de almas afins. Gratidão. Você, como sempre, nos trouxe belíssimas reflexões em suas palavras, Engraçado lindíssimas. que quando termina a live eu não consigo ouvir. Poxa, sério? Não estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá É ouvindo? melhor, Ana, você terminar e eu... Você grava, Ana, depois eu ouço aí na gravação. Você não tá me ouvindo, não? Não estou lhe ouvindo, não. Tá todo mundo me ouvindo aí? Por favor, avisa aí para mim se tá me ouvindo. Só se eu sair e Bote voltar, um viu, sim. Ana? Não, bote um sim aí para mim se alguém tá me ouvindo, por favor. Deixa eu ver aí se o pessoal tá me ouvindo. Isa, bota aí para mim se tá me ouvindo. Ah, tá ouvindo. Então fique aí, Jamisney, fica aí. Então, Jamisney, depois você ouve. Te agradecemos, o Luz e Caridade te agradece por mais, pelas suas palavras, pelo que nos ofereceu no dia de hoje, né? E vamos agradecer ao Pai pela presença de todos e vamos encerrar a nossa doutrinária com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Pai amado. Meus irmãos, aproveito e convido todos vocês para estarmos juntos na terça-feira com nossa querida palestrante Conceição Reis, a Obrigado a resignação todos os meus amigos. e a paz, tá? Beijo no Um coração abraço a de todos. Gratidão a gratidão. todos. Um abraço, seu Léo, a todos vocês. Muita paz. E um bom final de semana, bom domingo a todos.